Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para, junto com você, o nosso ouvinte sempre, estarmos estudando a Palavra de Deus. Meu nome é Wesley Lopes, estou aqui com meu amigo e irmão Flávio Cavalcante e é com imensa gratidão, Flávio, que nós começamos mais esse bate-papo para poder falar sobre uma parábola de tantas que Jesus escreveu. E hoje nós estamos aqui para poder falar sobre essa parábola, a parábola da pérola. Eu já convido a você logo para compartilhar esse vídeo com seus amigos, chamar aí a atenção daqueles que você pensa que eles precisam ouvir essa mensagem. Então, compartilhe esse vídeo, já deixa o seu gostei e vamos começar mais um bate-papo com a nossa Bíblia aberta, para juntos falarmos sobre a grande obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, Flávio? Amém. Bom dia aos queridos que assistem. Bom dia, Wesley. Bom dia. Como você mesmo falou, o assunto hoje é a parábola da pérola. A gente falou no decorrer, né, Sim. desses programas sobre outras parábolas. E eu acho interessantíssimo falar de parábolas porque era a forma didática que Jesus fazia para comparar, para ensinar, né, para estabelecer um patamar daquilo que ele queria transmitir. Então, é muito importante. As parábolas me fascinam, né, pela sua didática, pela sua força. E hoje a gente vai falar dessa parábola da pérola, que é uma parábola muito conveniente, porque ela faz a referência direta do reino dos céus, que é algo que a gente tem falado aqui, né, em todas as nossas conversas aqui do Bíblia Aberta. E eu espero que você que está assistindo assimile de bom grado e se interesse também por essas leituras tão elucidativas do Evangelho. Então, Flávio, então vamos ler o texto, né, para poder aplicarmos esse texto aí. Eu acho muito interessante isso, que tem uma frase que Hernandes Dias Lopes diz muito, de 3 verbos que a gente que deveria acompanhar o pregador, né? Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então é muito importante a gente sempre, quando você for querer, né, falando para o ouvinte, entender algo, né, que você leia aquele texto para você aprender a explicar ele, né, tem que conhecer bem o texto e ver o que aquilo se aplica na sua vida. Eu acho muito interessante que ele usa muito isso, que é os 3 verbos do pregador. Se todo pregador usasse essa forma, né, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, nós teríamos menos dúvidas no nosso meio, na igreja. As pessoas às vezes têm muitas dúvidas, né? Ah, não entendi. É porque às vezes nós contamos muita coisa que não é da palavra, mas sim experiências e por aí vai. Experiências pessoais. Isso, exato. Então vamos. O texto base, ele se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 45, né? O verso é o 45, nós temos o 44, que é uma parábola, que é paralelo ao 40. Eu acho que vale a pena a gente ler também o 44 e 45. O que você acha? Beleza, vamos lá. Então, Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Já começamos aqui 2 versos. Vê que são 2 parábolas contadas por Jesus, mas meio que entrelaçadas, né? Uma vai nos falar sobre um mercador, né? E a outra vai nos falar sobre um homem procurando um campo, né? Um mercador, um tesouro.
tendo um campo, né, encontra um tesouro e faz de tudo para poder comprar aquele campo por causa do tesouro que estava ali. Certo. E aí, Flávio? Suas considerações iniciais sobre esse texto aí? Então, para mim, são duas parábolas, né, colaborativas, elas colaboram uma com a outra, e comparativo, porque nesse caso, tanto uma como outra, Jesus, ele está fazendo uma referência ao reino dos céus. Bom, imagino que ele estava se dirigindo a pessoas e queria explicar o que era o reino dos céus, porque na época havia muita dúvida de como seria esse reino. A gente já falou aqui algumas vezes a respeito disso, que todos esperavam um reino humano, um reino com rei, um reino com exército, um reino com cidade, com muros, né? De acordo de como era a época, né? Como era a época passada. Então todo mundo esperava que Jesus ia sentar num trono e reinar sobre a cidade, sobre seus moradores. Então ele começa a fazer uma parábola a respeito que traz todas as duas referências são referências de valor. Sim. Porque uma fala de tesouro, outra fala de pérola, que era a grande joia da riqueza, né? Só para ilustrar, a gente pensa que assim, no Oriente Médio, né, principalmente, os Emirados Árabes em questão, a gente sempre achou que a riqueza dos Emirados Árabes era o petróleo, claro que não deixa de ser, mas lá nos tempos primórdios eram as pérolas de verdade. E para começar falando vamos falar primeiro sobre o tesouro escondido. Eu vejo que nas duas parábolas, você vê, o tesouro escondido, alguém procura uma coisa que não sabe onde está. A pérola, a pessoa já sabe onde está. Então, o mergulhador, naquela época, ele mergulhava por apneia. Ele descia do barco com uma corda feita de palmeiras, um pedaço de pedra, para ir até o fundo, num respiro só. Agora você imagina, essas pérolas ficavam dentro das ostras e as ostras no fundo. Então apenas com um fôlego ele deveria descer até essas ostras, catar o máximo que podia, porque ele tinha no pescoço pendurado desculpe, uma bolsa, alguma coisa parecida que ele pudesse pegar essas pérolas e retornar, né, puxar a corda para que ele pudesse retornar de novo à superfície. Na parábola do tesouro escondido, se a gente for pensar na época em que isso foi dito, onde não havia sistema bancário, Wesley, era muito comum se esconder tesouros, né? Assim, eu acho que o dono do tesouro achava que ali perto de si ou dentro da casa não seria um lugar seguro por conta de ladrões e salteadores. Então se enterrava, se fazia um mapa, isso era muito frequente. Então debaixo do colchão era muito... Não, debaixo do colchão não. O colchão está batido, todo mundo sabe que lá tem dinheiro. Não, o meu não, eu vou dar uma olhada lá para ver se tem. Então, as pessoas enterravam em locais esse tesouro e marcavam de maneira que eles pudessem encontrar depois. A parábola está falando que um homem encontra o tesouro, né? E fascinado com a riqueza do que encontrou, isso é a comparação do reino dos céus, Jesus está falando. Ele compra o campo. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: quem encontra o reino dos céus, encontra um tesouro de tal tamanho, esse que compra o campo. Na verdade é o seguinte, compra a ideia. Entendeu? Quando ele descobre o valor que tem o reino dos céus, para onde ele vai, e a questão da eternidade que está envolvida nisso, ele compra o campo. Feliz da vida, ele compra o campo. Ou seja, comprar o campo é todas as coisas que esse reino, figuradamente, pede com que você faça para ter acesso a ele. Então, comprar o campo é a mesma coisa de subtrair.
né? Subtrair para você todas as demais coisas, até as que você considera como ônus de ter acesso a esse reino de Deus, falando da parábola do tesouro perdido. Eu acho que essa seria a maior, para mim, né, de mim mesmo, falando para mim mesmo, seria a melhor elucidação que eu podia fazer dessa passagem do tesouro perdido, porque assim, é tão valioso que você, quando descobre, compra. E ele não compra o tesouro, ele compra o campo onde está o tesouro. E é onde eu falo que ele compra todas as coisas adjacentes a esse reino dos céus. Interessante, né, Flávio? Interessante isso. É interessante que não só essas duas parábolas, né, mas a gente percebe que Jesus ali, a partir do capítulo 13, ele está mudando a sua forma de pregação, a sua forma de se comunicar com o povo. A gente vê Jesus se apresentando, fazendo milagres, operando maravilhas, só que o povo, né, atrás de quê? Atrás daquilo que Jesus poderia oferecer, como a multiplicação de pães e peixes, né, todo mundo, né, que foi alimentado ali. Então assim, o povo começa a correr atrás de Jesus, não pelas palavras que ele, né, oferecia, que era alertar, falar, orientar sobre o reino que estava chegando, mas iam por causa de necessidades. E quando Jesus começa a mudar essa sua ênfase, né, de falar mais claro, mas não, então eu vou falar por parábolas, porque aqui algumas parábolas Jesus só explicava para os seus discípulos e não para o povo. O povo ficava assim, o que ele quis dizer com isso? E até hoje muita gente fala, o que Jesus quis dizer com isso? E é interessante que no capítulo 13, Jesus ali, Mateus escreve 7, no caso, parábolas de Jesus ali. E todas a respeito do reino. É interessante isso, porque assim, as duas primeiras parábolas que Jesus conta, é a parábola muito conhecida, que é a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. E essas duas parábolas que ele está falando sobre o reino, ele está falando sobre o crescimento do reino. Por quê? O reino só cresce quando há semeadura. Você joga a semente, tem que ter um solo onde a semente vai crescer. Então, ali nós vemos o crescimento do reino. Só que assim, essas duas parábolas, elas são a respeito sobre o crescimento. Aí Jesus vai e conta mais duas parábolas, que aí já é a respeito de como é esse crescimento. Olha que interessante. Que são as parábolas do grão de mostarda e do fermento. Jesus começa a falar sobre dessas duas parábolas, ensinando que o crescimento do reino, ele é bem singelo. Ele começa bem pequeno, só que ele toma grandes proporções. Olha que interessante. Aí quando a gente chega na terceira fase dessas parábolas que Jesus conta, nós estamos aqui. Ele está falando sobre o valor do reino. E aí ele ilustra o valor do reino em cima dessas duas parábolas que nós lemos aqui, que é o tema nosso hoje, que é a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor. E a última, né, eu falei que são 7, a sétima é a parábola de consumação, né, da rede. Como isso acontece? Aqueles que são alcançados. Então, Mateus escreve ali em sequência 7 parábolas tão importantes para a nossa aplicação, para a nossa vida diária com Deus. Nós precisamos entender essa dinâmica, né, do crescimento, de como é esse crescimento, do valor que essas parábolas que apontam para o reino, né? O significado dela é falar sobre o reino, o significado disso e a consumação disso. É claro, o ponto hoje, que se a gente fosse falar de parábolas de Jesus, são mais de 40, se for contar só os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, são acho que mais de 40 parábolas.
contando com João, ainda mais parábolas ainda. Então, assim, todas de grande aplicação para a nossa vida. Só que, assim, a gente precisa voltar à essência de entender o quanto é valioso, né? Já que nós estamos falando sobre a parábola da pérola, especificamente, apesar de já citarmos que essa do tesouro encontrado ali estão em conjuntos, é interessante frisar aqui que nós estamos a igreja hoje meio que está fria nesse ponto de vista. Não está dando tanto, vamos dizer dessa forma, não está dando tanto valor a algo tão valioso que é o reino de Deus. Por quê? Acho que nós vemos pessoas querendo fixar morada tão grande na terra, tão grande nesse nosso mundo que nós vivemos, nascemos aqui, e a gente se esquece que a Bíblia, em inúmeros versos, ela fala que nós não somos daqui, nós somos estrangeiros. Então, sim, se existe um reino que está preparado para nós, e esse reino é de grande valor, qual o valor que eu tenho dado para ele? Como eu tenho achado, como eu tenho considerado, ou o que eu tenho feito para mostrar realmente que esse reino é valioso? Será que se eu fosse um personagem dessa parábola, será que eu venderia tudo o que eu tenho? Será que eu deixaria de mão tudo o que eu tenho por causa do valor que esse reino representa, que esse tesouro representa? Será que eu venderia todas as joias e pérolas que eu tenho para poder ficar com uma só? Se eu sou, no caso, na parábola, um colecionador, né? Um cara que tem muitas pérolas, vender todas para ficar com uma, é porque aquela ali é a única que vale a pena, é a única que significa alguma coisa. Quando você fala, espero que não esteja atrapalhando o teu raciocínio, mas quando você fala que nós deveríamos, né, somos estrangeiros, né, eu me lembro que nós falamos, a última conversa que nós tivemos no a Bíblia Aberta, foi exatamente da oração dominical de Jesus, em que ele ensina a pedir: venha a nós o teu reino. Né? Perfeito. Ele deu a oração modelo, ao qual Jesus nos orienta a pedir isso, né? A clamar por isso, a desejar isso, venha a nós o teu reino. Outra pontuação que eu devo fazer em relação ao que você disse, das parábolas, né, que explicam essa dinâmica do reino. É uma série de parábolas, né, 7 parábolas, que vai explicando uma dinâmica do reino, de como ele funciona, né, de como o crescimento se dá, qual o valor desse reino, né, e isso tudo que está descrito em Mateus e foi dito por Jesus. Agora, quando se fala em pérola de verdade, eu devo trazer à tona a informação de que, quando você fala assim, trocar as pérolas por uma, esse negócio de pérola poderia ser um negócio muito lucrativo se achasse a pérola certa. Para começo de conversa, essa dinâmica envolve, né, um negociador, né, um negócio. Né, a parábola envolve um negociador e um negócio. O cara é um negociador. E como negociador, ele tem que reconhecer o valor das coisas para que ele consiga se dar bem. O negócio é a pérola. Então Jesus compara o seguinte: a pérola de grande valor já está provado que é o reino dos céus. Esse negociante, ao que tudo me parece, eu vou ter a audácia de sugerir, somos nós. Porque é nós que reconhecemos ou não o valor desse reino. Eu também deveria colocar aqui em questão que é muito, inclusive, conveniente dizer que, quando você fala de um negociante trocar todas as pérolas pelaquela de grande valor, isso quer dizer exatamente para mim, para você, para nós, que a pérola de grande valor, ela vale tanto
que merece que eu deixe tudo o que eu julgue interessante, importante ou de valor que eu já tenha. Então veja bem, a pérola, o valor da pérola dependia muito do seu formato, do seu tamanho, né? Você poderia ir num dia catar algumas ostras ali, abrir, e se a pérola fosse ovulada ou pequena demais, ela não era ainda pérola de grande valor. Quando você achava a pérola de grande valor, ela é bastante esférica, né? Quase que perfeita, com aquela cor branca puxado para rosado, e aí dali você extraía a madrepérola. Essa é a pérola de grande valor, que dificilmente se encontrava entre as ostras que se pegava, né? A pérola mais comum de se achar, ela que era em formato de pera, formato de uma pera. Então essa ainda não era de grande valor, servia para negócio, servia, mas ela tinha um valor baixo. Então esses negociantes viviam atrás da pérola que ia mudar completamente a vida deles. Porque a partir do momento que eles acham uma pérola dessa, mudança de vida. As outras não valem mais nada, essa pérola poderia o deixar rico a vida toda. E aí, aí convenientemente, a parábola da pérola, escrita, lida aqui por nós, é exatamente isso. Que a pessoa, achando a pérola de grande valor, que é o reino dos céus, deixa todas as demais. Ou seja, o que é uma pérola na minha vida? O que eu considero como algo de muito valor para mim e que eu posso abrir mão? Exemplo, Wesley. Já vou te passar a palavra. Nós temos exemplos bíblicos. Nós temos um jovem que quis seguir Jesus. Ele aproximou-se de Jesus e disse a Jesus que o seguiria, né? E o que ele tinha que fazer? E Jesus, eu sei que você conhece essa passagem, Jesus o disse: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue. E ele saiu triste, porque era dono de muitos bens. Esse é o primeiro exemplo que eu posso dar em relação a isso. Ou seja, as pérolas desse jovem eram os seus bens, e eram muitos, e ele saiu triste porque ele viu que isso ele não podia fazer, não ia fazer de jeito nenhum. Mas Jesus o provando diz assim, ó, é como se Jesus o dissesse: você acabou de achar a pérola de grande valor na sua vida. Então, vende as outras e fica com essa. Porque quando Jesus fala, segue-me, é exatamente isso que ele quer falar. Estou te dando a pérola de grande valor agora. Agora decida. Mas ele escolheu as pérolas que ele tinha, que são os seus bens. Mas eu também tenho um outro exemplo lá em Filipenses, que é Paulo. Que ele disse, né, certa feita, que considera tudo que ele tinha e tudo que ele era como lixo para ganhar o reino dos céus. Né? A passagem fica em Filipenses, não sei se 4 alguma coisa, a gente pode ver agora, depois que você estiver falando. Mas ele, não sei se é 4:3, mas ele considera tudo como lixo para que ele possa ganhar o reino dos céus. Então é um paralelo, né? 2 exemplos. Eu também estou pesquisando junto com você. Esses 2 exemplos é um paralelo de 2 pessoas que puderam, né, puderam decidir sobre a pérola de grande valor. E o fizeram. O fizeram. Então, tanto Paulo como esse jovem. Eu vou procurar o versículo, vou te passar a palavra aqui e a gente volta a falar nele. É interessante, Flávio, que o exemplo que você deu é nítido nessa explicação. É 3:8. 3:8, né? Eu posso até ler antes de você continuar. Pode ler que depois eu Filipenses 3:8 diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio ou lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Paulo decidiu pela pérola de grande valor.
Pode continuar, Wesley, eu vou buscar Então, a passagem do jovem. Não, porque você, falando aí sobre a história desse jovem rico, a gente vê claramente, ao aplicarmos a parábola da pérola na vida desse jovem, onde estava o valor, o que ele considerava valor para ele. Não quer dizer que ele não via valor no que Jesus estava oferecendo. Não, ele foi até Jesus e ele pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para ter, vamos dizer assim, essa pérola. Eu posso até ler o versículo que eu já achei para você continuar em cima disso. Fala. Tá? É Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro, olha aí o tesouro, no céu. Vem, segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Pode continuar. Então, se ele possuía muitas propriedades, então, quando é colocado na balança o pedido que ele faz para o pedido que Jesus faz, oferece para ele, então o peso daquilo que ele tinha gritou mais alto dentro do coração daquele jovem, porque ele considerou mais valor naquilo que ele tinha físico, terreno, do que aquilo que Jesus estava oferecendo, que era algo, um reino futuro, um reino eterno. Ou seja, foi um mau negociante. Foi um mau negociante, mas temos histórias de um bom negociante e que não se aplicava corretamente, igual a Bíblia nos apresenta a moral desse jovem. Porque esse jovem, quando ele aborda Jesus, ele fala que ele cumpre as leis. Ele não chega falando assim, eu sou um malfeitor, eu sou um mau caráter. Não, ele é uma pessoa que cumpria com aquilo que a lei exigia. Ele gostava de andar, né, vamos dizer assim, diante de uma sociedade, diante de algo que me é proposto, a lei de Moisés, eu quero andar corretamente. Essa era a proposta dele. Aí o que me falta mais? O que falta mais ele não tinha condição de dar, porque o valor do coração dele era em cima daquilo que ele tinha, não daquilo do que o Jesus podia oferecer. Porém, né, nós temos a história de Zaqueu, que é totalmente controverso a isso. Era um homem que tinha a função, né, de cobrar impostos de um povo. Ele ia ali, cobrava impostos, ele era mal visto pelos judeus, ele era odiado pelos judeus. Só que quando Jesus vem, quem vai até ele também ele vê Jesus de longe, ele sobe, todo mundo conhece a história, né? Ele sobe numa figueira para ver Jesus. Jesus vai até ele e fala assim, hoje me convém jantar na tua casa. Então Jesus se convida para ir na casa dele, porque Jesus sabia que ia haver conversão ali. Aquele homem desce, vai com Jesus, e quando ele chega em casa, ele se arrepende. Aí que está. Olha a palavrinha-chave. Ele se arrepende daquilo que outrora ele fazia e reconhece que o reino, o valor, a pérola que Jesus tinha para oferecer era superiormente maior, mais um valor, ele encontra. Né? Ele encontra esse tesouro, ele troca todas as coisas, as pérolas que ele tinha. Por quê? Porque ele se arrependeu. Então, é interessante na história de Zaqueu, porque houve ali um encontro da pérola, de alguém que não cumpria a lei, não andava de uma forma assim, não posso de repente dizer, não sei se vai ser a melhor palavra, igual o jovem rico, prepotente ao dizer que cumpria a lei, mas o que me falta? Esse aqui, a gente não vê menção de cumprir nada. Pelo contrário, ele descumpria a lei porque ele roubava os desfavorecidos. Entretanto, nesse contexto totalmente improvável, ali acontece o arrependimento. E o arrependimento leva o homem, leva as pessoas que nós somos a encontrar esse reino de grande valor. É muito interessante isso. Reconhecer, né? Reconhecer. Precisamos reconhecer. Agora, eu vou pedir para você, não sei se você tem alguma coisa para poder aplicar sobre a vida de Zaqueu, diante disso, mas
é muito interessante olharmos para esse paralelo de um jovem que, diante de uma sociedade vista, né, todos poderiam dizer assim, esse homem, esse jovem é espetacular. E eu creio que era assim. Não só a questão de Zaqueu ser um cobrador de impostos, mas parece, né, meio que fica implícito que era uma pessoa de mau caráter, na verdade fica explícito, né, pela sua conduta. Mas diante de uma sociedade está olhando ali alguém que é provável aceitar essa pérola, esse reino, e não aceitar, porque o seu coração está apegado a outro valor, menor do que isso, porque ele não entende isso. E outro que tinha o seu coração apegado àquilo, à fortuna, ao dinheiro, a todas as propriedades que ele tinha, a partir do momento que ele se encontra com Jesus, muda a sua vida. E ali ele se arrepende e encontra o reino, porque na sua conduta, né, a gente lê a palavra e sabe que a gente só conhece a árvore pelo seu fruto. Né? Se a árvore dá fruto, você identifica quem é essa árvore mais fácil. Então, assim, essa árvore dando fruto foi Zaqueu, porque se arrependeu e falou: Senhor, se alguém defraudei, vou ressarcir. Se alguém prejudiquei, vou dar 4 vezes mais, se eu não me engano. Então, assim, houve realmente arrependimento e entendimento, porque quando há um arrependimento, há o entendimento legal do que é o reino. E é isso que nós precisamos entender. Muitas das vezes as pessoas não aceitam o reino de verdade porque não há o arrependimento sincero. Esse arrependimento, que você está falando, principalmente da vida de Zaqueu, levou a querer acertar as coisas. Mas eu acho que a primeira, né, a primeira coisa que o arrependimento faz com o arrependido é isso, querer acertar as coisas. Exatamente. Que ele vê que estão erradas. Mas você veja, é infinitamente mais vantajoso. Imagina comigo, se alguém te oferecesse, não, você está aí na vida, você não sabe quando é que você vai morrer. E chega alguém e te oferece vida para sempre. Eu não tenho nem o que pensar. É infinitamente mais vantajoso viver para sempre, correto? O problema é que as pessoas não acreditam que isso possa existir. Exatamente. Mas está aí. Você não acredita que isso pode existir, mas o preço é alto. Porque se você não acredita, ótimo, tudo bem. Mas você não sabe até quando essa proposta vai estar na mesa. E essa assim, é toda a questão. Né? Não, olhando o panorâmico ali, a gente vê que o povo ele tinha uma expectativa a respeito desse reino. Um reino físico. Um reino na terra. Jesus está falando, meu reino não é daqui. Inclusive, João Batista duvidou disso, porque João Batista falou, não, peraí, será que ele realmente é o Messias? Ele chegou ao ponto de um momento duvidar sobre isso. Porque as suas esperanças foram frustradas. As expectativas eram outras. Só que Jesus, ele supera as nossas expectativas através do seu reino. As interpretações a respeito desse reino na época eram muito mais difíceis. Sim, sim. Agora se prega uma coisa bem simples, olha só, é morte, ressurreição e vida. Exato. Né? Então é uma coisa. Agora as expectativas que você fala do tempo anterior eram sujeitas a interpretações de livros antigos e de como seria essa transição, né, da lei para a graça, obviamente do judaísmo. Levando a uma proeminência do povo de Israel, né, eles esperavam um rei messiânico, né, que os libertasse de qualquer... Colocaria fim. Sim. Né? Colocaria fim. A própria Roma seria desfeita. Exato, em todo reinado que fosse obscuro, né, que fosse um reinado que oprimia o povo. Então eles realmente esperavam um rei que traria prosperidade neste mundo, né? Ou seja,
na questão social em que eles estavam vivendo. Voltando a falar da pérola de grande valor, da parábola de grande valor, né? E a pérola de grande valor, quando você fala do jovem, ele claramente, a concepção dele foi clara, porque ele cumpriu os mandamentos, né? Tinha os bens dele, ele falou assim, bom, eu não preciso mais de nada, eu cumpro os mandamentos. Só que de alguma forma, Jesus chamou a atenção dele, né? E ele viu alguma coisa, e que ele achou que ele estava em vantagem, porque tanto é que ele contou aquilo que ele fazia. Ele tratou de anunciar aquilo que ele já fazia e Jesus já sabia. Mas pensando estar em vantagem, ele perguntou, bom, se além de tudo isso que eu já cumpro, ele pedir mais alguma coisa, não será difícil cumprir, porque é muito difícil andar dentro da lei. Só que Jesus pediu, e o que ele pediu é o que pede a todo mundo hoje, velho. Sim. E que a proposta é a mesma, né? A proposta é a mesma. E que é a coisa mais difícil do homem se desapegar é as suas... Ninguém pediu para você se matar, mas são os valores que você realmente interpreta como mais valiosos, né? Os valores mais valiosos, foi redundante aqui, mas as coisas que você interpreta na sua vida mais valiosas do que reconhecer esse reino, reconhecer esse Messias e poder tomar os benefícios de todo esse reino, né? Então, eu acho que é isso que está sendo proposto, né? Que é proposto hoje em dia e que é difícil ser enxergado. E aí a gente fala do negociante, novamente do negociante, porque o negociante é aquele que avalia o material. Né? Falando disso, se você for numa casa, tanto de relógios antigos ou de moedas antigas, para você achou uma moeda muito antiga e levou para ser avaliada. Obviamente que você, não sabendo o valor que aquela moeda tem, aquela pessoa que já trabalha com isso saberá exatamente distinguir o valor que tem aquele material, aquela peça que você está levando. Ou Perfeito. um antiquário, qualquer que seja. Então é exatamente isso que essa parábola do negócio, do negociante, é que se vê que você para pensar naquilo que está sendo proposto, avalia e consegue determinar o valor daquela proposta. Concorda? Com certeza, com certeza. Flávio, no começo eu falei, né, sobre a questão do texto. Citei até o nome do pastor Hernandes Dias Lopes, que usa muito esses três verbos, né, ao falar sobre o pregador. E é interessante que aqui nós lemos um texto, né, nós estamos explicando o texto. E agora chegou a hora, eu acho que a gente já até aplicou também, conseguimos aplicar, aplicamos bastante também na história do jovem rico e de Zaqueu, mas aplicando também para a nossa vida de hoje em dia, que nós também já falamos sobre isso, o reino dos céus é algo que nós precisamos, né, falar intensamente. Como eu disse um pouco antes aqui, as pessoas querem fixar moradas, né, nessa terra, querem viver aqui como se não houvesse um reino futuro. É claro que existe extremismo para tudo, né? Existem aqueles que, não vou trabalhar porque Jesus vai voltar amanhã, Jesus pode voltar amanhã, então, assim, não é isso. A proposta não é essa, a proposta é qual é o desejo, né, do seu coração para esse reino. Será que você luta por esse reino? Será que você reconhece que é tão valioso que isso é mostrado na sua forma de viver? Será que você repercute isso na sua vida? Será que as pessoas veem diferença? Porque se há um reino proposto e nos espera, se nós somos habitantes desse lugar, será que nós mostramos para as pessoas que nós somos diferentes? Porque ser de um reino que há um número de pessoas, né, há um número definido de pessoas para chegar até ali, e esses são todos aqueles que creem no nome de Jesus.
Todos aqueles que creem, crer no nome de Jesus, né, que já creram, já dormiram, já morreram, aqueles que irão crer por causa do Evangelho, da pregação da palavra, todos esses fazem parte desse reino. Só que eu falei sobre arrependimento aqui, eu acho que o arrependimento, né, acho que move a pessoa a entender e se mostrar melhor parte desse reino. Porque quando você se arrepende daquilo que você pratica, do mal que você vive, das coisas que você faz que são erradas e reconhece que esse reino tem um grande valor, que você tem que representar ele, então essas coisas têm que ser esquecidas, têm que ser apagadas, têm que ser deletadas. Então eu assim estou representando o reino da melhor maneira possível. É claro que nunca faremos de forma perfeita, né, porque somos pecadores e precisamos melhorar a cada dia, mas qual tem sido a sua proposta de oferecer esse reino para outras pessoas? Porque posso eu dizer assim, eu faço parte desse reino, mas será que eu dou valor a isso? Será que eu represento isso? Será que pessoas conseguem ver isso na minha vida? Né? Porque falar verbalmente, né, verbalizar é fácil. Agora, demonstrar isso com os seus atos, com as suas atitudes, com o seu cotidiano, com a sua vida, é muito diferente. Então, assim, eu vejo, né, essa parábola nos ensinando muito sobre como nós devemos ser. Nós devemos ser pessoas que apresentam o reino. Se eu acredito que eu faço parte desse reino, eu tenho que apresentar esse reino com a minha vida, viver Jesus, falar dele, falar do seu reino, e realmente dar valor a isso. Nós precisamos dar esse valor a isso. Perfeitamente, Wesley. E como a gente está falando da aplicação agora, da parábola, né? Você fez questão de mencionar a aplicação. Eu gostaria de fazer a menção da seguinte aplicação da parábola. Primeiro né, o que pode, né, ou o que nós temos, melhor dizendo, de valor tão grande que não reconhecemos o valor do que está sendo oferecido aqui. É um reino para sempre, numa condição que jamais existiu, porque esse reino, por melhor que tenha sido qualquer tipo de governo humano, ele jamais vai suplantar, né, esse governo justo e fiel que está sendo oferecido aqui. Então, o que a gente julga ter de mais valor, se é que temos, porque nada, se a gente falou de bens, nada desses bens me acompanharão depois da morte, e nós sabemos que a morte, todos nós sabemos, ela é a morte física, certa para todos. Sim. Então a primeira aplicação é isso. Bom, vamos esperar, é isso que as pessoas estão esperando, chegar pertinho dela para poder fazer a troca. É possível isso? Será que é possível fazer isso? Chegar perto de uma hora que você não sabe quando para poder falar assim, agora que eu vou perder todos os bens, eu quero a pérola. É uma coisa a se pensar. E para outros que já julgam, né, terem encontrado a pérola de grande valor, que é o reino dos céus, essa classe de pessoas que você estava acabando de citar, eu digo, cuidado você que é negociante e achou a pérola de grande valor, que é o reino dos céus. Porque a todo momento novos negócios aparecem. E esses novos negócios, eles têm a tendência de ser totalmente contrário. Em vez de adquirir a pérola, é trocar a pérola por outra coisa. É verdade. Então, nessa aplicação também eu queria dizer para você que conseguiu a pérola de grande valor, parabéns. Cuidado para não trocar a pérola por algo de valor desprezível ou que você julga ter valor. Assim, eu pensei que algo... De repente, e isso eu já ouvi de muitas pessoas, Flávio, as pessoas usam o exemplo do ladrão da cruz, já que você tocou nesse assunto aí, vou só pincelar aqui, até porque nosso tempo já está se esgotando.
para não ficar muito grande, né? O ladrão da cruz, muitas pessoas têm o exemplo dele, né? Se apegam ao exemplo dele, porque ali no finalzinho Jesus foi ali e salvou ele, ofereceu esse reino para ele. O cara se arrependeu e o cara teve acesso a essa pérola, naquele último momento ali. Só que eu costumo dizer sempre, o ladrão da cruz, ele não é regra para ser seguida. O ladrão da cruz é uma exceção, que podem existir, que podem acontecer, mas aqueles que entendem o valor do reino, eles se arrependem, eles lutam, eles usam a sua juventude, eles usam a sua força, eles abandonam tudo que eles consideravam de grande valor para esse algo que é superior, que é o reino dos céus. Então, assim, quando se trata de salvação, que reino é Deus oferecendo morada, oferecendo salvação, a gente precisa entender que a gente não pode pegar uma exceção por causa da misericórdia e o amor de Deus e a oportunidade que foi gerada e pensar que aquilo pode acontecer comigo. Porque, de repente, se não acontecer, se você está aí esperando um momento acontecer exatamente assim, parecido, né? Você vai ter ali, não, vou ter meia hora para poder me arrepender. Não. E se você não tiver isso? E a proposta do reino não é essa, é você levar essa palavra, divulgar essa palavra para que outras pessoas alcancem o mesmo que você. É não ser indiferente, mas ser amoroso ao ponto de falar assim, se isso é tão valioso, se é tão bom para mim, eu preciso oferecer para outros. Eu preciso levar essa palavra. Então, assim, eu vejo que muitas pessoas fazem isso. Eu já ouvi muito isso, não, mas eu tô bem porque se Jesus salvou na cruz, no último segundo, no último momento, eu posso ser salvo no último momento. E se não? A questão é essa. Se pergunte. Pense sobre isso. E se não houver esse tempo? Vale a pena perder a salvação, o reino por causa disso? Vamos combinar, né, Wesley? A probabilidade disso acontecer é mínima. Né? Com certeza. Por que mínima? Porque eu não conheço o amanhã. Simplesmente. Claro. Então a probabilidade de eu tirar proveito dessa situação, e eu fico pensando, o que é isso? É tirar proveito para pecar um pouco mais? Para viver É onde está o reconhecimento do que é valor. Do jeito que você quer? Exatamente. Então é isso. Wesley, eu acho que fechamos aqui esse debate muito proveitoso para mim. Amém. Acredito que deve ser proveitoso também para aqueles que nos ouviram. Agradecendo, né, você que está nos escutando nesse dia, que essa palavra venha abençoar a sua vida, que você continue ali dando like e divulgando para mais amigos poderem ouvir, né? Poderem estar conosco participando aí como ouvintes do Bíblia Aberta. Tá? Esperamos ter edificado a sua vida com essas palavras que nós trocamos aqui hoje. Amém. Eu também agradeço mais uma vez por essa oportunidade. É muito prazeroso estar falando sobre a palavra de Deus, tudo que envolve a sua palavra, mas quando a gente tem um momento para nos comunicarmos e isso tem alcançado pessoas, tem ajudado pessoas, isso é muito, muito bom. E assim, fico feliz por sua presença, espero que você realmente deixe o seu gostei aí, compartilhe, comente sobre esse texto, pode comentar aí, pode fazer pergunta, pode sugerir de repente algo que você tenha vontade que seja falado aqui. Se a gente souber, se a gente não souber, a gente aprende. Acho difícil o Flávio não saber de alguma coisa, mas enfim, eu agradeço e peço que vocês compartilhem esse vídeo, tá? Entendendo que o reino, né, ele só tem acesso através do arrependimento. Então, se arrependa dos seus pecados, se arrependa daquilo que te prende, aquelas coisas que não tem nenhum valor diante do reino dos céus, porque a pérola de maior valor, o maior tesouro,
é esse reino que foi propagado por Cristo, que nos é oferecido por sua graça e que nós podemos ter acesso se houver arrependimento. Então, a cada dia nós precisamos entender isso, nos arrependermos dos nossos pecados e amarmos a Jesus de todo o nosso coração, né? De toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e isso dá valor a esse reino. Perfeito, Wesley. Tamo junto. Abraço Deus abençoe a todos. Abraço a você, Wesley. Muito obrigado. Até a próxima. Estaremos juntos aí com mais um Bíblia Aberta. Amém.